Olá, tudo bem? Comigo, excelente. E para mim é uma satisfação, né? A oportunidade de estar finalizando hoje mais uma década, né? Estamos aí a, às portas, né, de uma nova década, de um ano novo. E isso para mim tem muito significado, porque assim, eu gosto muito dessa parada de números. Eu gosto muito dessa de matemática, né? Sou muito ligado a números desde sempre. E sempre que acontece uma virada dessa, tem uma expectativa, tem algo diferente que envolve essa virada de ano. Então, para mim, não é simplesmente uma virada de ano, né? Não é sair do 19 para o 20, e sim uma virada de década. E se você observar de 10 em 10 anos, é muita coisa que acontece, né, dentro desse período de 10 anos. Tanto para bom quanto para ruim, mas é uma década, são 10 anos. E hoje, 31/12/2019, é o último dia dessa década, né? Que se iniciou lá em 2010. E lembrando aqui, né, de alguns casos mais marcantes da minha vida nessa última década, eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da minha história, né, nessa última década. Lembrando que em 2010 eu ainda não tinha Facebook, eu ainda não tinha WhatsApp, eu ainda não tinha Instagram, eu não tinha acesso à internet fora do escritório, por exemplo, nos laptops, né? E 10 anos depois eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, eu tenho o WhatsApp, eu tenho internet aonde eu tô, porque o meu telefone é um smartphone. E em 2010 eu não me lembro exatamente qual era o aparelho, mas muito provavelmente era um Nokiazinha daqueles pequenininho, que eu amava eles, aqueles que tinham lanterninha, quem é dessa época lembra. E eu gostava muito daqueles aparelhos. Então, assim, isso que eu estou falando é para trazer à memória de vocês que dentro de uma década se muda muita coisa, né? E se tratando de modernidade, né? De mundo, o mundo como um todo, o globo, a parte externa da gente, né? Nós somos um, e quando você vai pro universo, pro mundo, você vê as coisas, quanta coisa mudou dentro de uma década. E eu tô aqui com um rascunho, só assim, de alguns pontos, né, que eu quero falar nesse vídeo aqui. E o primeiro ponto que eu quero pontuar nessa retrospectiva é o espiritual. No início dessa década, eu era espírita praticante. Eu praticava o espiritismo, eu era ativo em uma religião. E com o passar do tempo, aconteceu que eu não mais pratico nenhum tipo de religião. Eu não sou religioso, não sou espírita, e também não tenho religião. Eu falo para as pessoas, quando me perguntam, né, qual é a minha religião, eu falo que eu sou da fé, né? Então, a parte espiritual aconteceu isso. A parte de saúde física é outra coisa interessante também na minha história, que no início da década eu só trabalhava, apesar de ser do interior, aonde eu tive uma vida de criança muito ativa. Criança, quem é do interior sabe. Só para vocês terem uma ideia, o lote da minha casa era mais ou menos uns 600 metros quadrados, e os vizinhos nenhum não, né? A maioria não tinha muro nos lotes.
Então, assim, eu entrava no lote do vizinho e saía na rua, na outra rua do fundo. A frente da minha casa era para uma rua. Entrava pelo lote do pessoal, da vizinhança. E então, assim, era como se eu tivesse um espaço muito maior, né? E eu era muito ativo. Eu andava de bicicleta, eu nadava nos córregos, né? Eu jogava bola. Então, eu era muito ativo. E no início dessa década, eu era sedentário. Eu mudei para Goiânia em 96, por exemplo, e chegou aqui, logo na sequência eu já entrei pro trabalho, né, para fazer as coisas e trabalhar, e o desejo, a ânsia de conquistar as coisas, eu fui trabalhar. Então, em 2010, eu era sedentário, eu não praticava nenhum tipo de atividade física, mas trabalhava muito. E com o passar dessa década, com relação à minha saúde, eu tive um problema de saúde, de intestino. O meu intestino não funcionava bem, porque eu comia só coisas que não ajudavam ele a funcionar da maneira correta. E aí eu fui em um médico homeopata, muito conceituado para mim, e ele me falou que se eu não mudasse o meu estilo de vida, provavelmente eu não teria uma saúde intestinal boa. E foi a partir daí que eu comecei a praticar atividade física, a bicicleta, né, que é uma coisa que eu gosto muito, pedalar, né? Conheci uma galera aqui perto de casa, aqui na minha região, que nós fizemos boas trilhas, né, boas pedaladas. Atualmente eu estou bem menos praticante de ciclismo por causa do tempo, enfim, por causa de alguns outros fatores também, mas eu não deixo de fazer minhas caminhadas, de ir para academia, aqui no prédio, na academia, enfim, às vezes uma nadadinha, mas eu iniciei essa década nessa condição. E termino essa década nessa área de saúde muito melhor do que eu comecei, né? A minha saúde hoje é muito melhor do que quando eu iniciei. Hoje os meus conceitos alimentares são bem melhores do que eram no início, né? Então é uma coisa interessante, né? Que para mim que é a parte da saúde e do físico. Hoje eu acredito que eu evoluí, que eu melhorei bastante nessa parte, nessa área da minha vida. Outra coisa que transformou assim de maneira muito, vamos dizer assim, muito radical, foi a minha parte família sentimental. A minha parte família sentimental foi, vamos dizer assim, o que me deu, o que exigiu mais de mim nessa década. Por quê? Porque no início da década eu tinha 2 filhos, eu era casado, eu tinha 2 filhos, e o meu casamento anterior não era bom. Eu tinha um problemão, né? Eu tinha um problemão nesse casamento com essa pessoa, e eu não sabia como resolver. Eu não sabia como resolver. Eu me casei com essa pessoa em 2003, então entrei essa década com 7 anos de casado, 2 filhos. A parte financeira e profissional estava legal, que é o que eu vou falar aqui na sequência. Mas a parte de família e principalmente a parte sentimental, a área sentimental, não estava legal. Não estava legal. E eu vim ao longo desse tempo, nesse casamento, acreditando que simplesmente o tempo iria resolver. Ah, não, vamos ter mais um filho, aí tem mais um filho. Ah, vamos ter o terceiro filho, que inclusive nasceu nessa década, a Fernanda, ela nasceu em 2012. E vamos ter mais um filho, agora vai vir uma filha, vai melhorar, e não melhora. E não melhora, não melhorou, chegou ao ponto de separação, né? De separação. E o interessante é que algumas pessoas imaginam que a separação é a solução. Você resolve um problema sentimental, por exemplo, separando ou mudando, simplesmente mudando de pessoa, mudando de companheiro ou de companheira, né? No meu caso de companheira, mudando de esposa, eu vou resolver a minha condição sentimental, e não é nada disso, não é nada disso. É uma das partes mais difíceis, eu te falo com certeza, com ganho de causa, por exemplo, com conhecimento de causa.
Você não resolve a parte sentimental. Ah, esse ano novo vai ser diferente. Ah, eu vou fazer uma viagem, vai ser diferente. Ah, eu vou dar um carro zero de presente para a pessoa, vai ser diferente. Porque tudo isso eu fiz. Eu tentei de todas as formas. Claro, não deu certo. Quando um relacionamento, quando um casamento não dá certo, o problema não é só de uma parte. Eu me coloco como responsável por 50% de ter dado errado. Não como 100%, porque não é justo. E nem como 0% também, que não é justo. Então eu me coloco como 50%. Metade desse relacionamento anterior não deu certo, responsabilidade minha. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que passar por todo o processo de separação, que é uma confusão. Eu fiquei 15 anos casado, né? Fiquei 15 anos casado com essa pessoa, construindo. Imagina, você construir uma história, ter 3 filhos com essa pessoa, ter uma família formada, estruturada, e 15 anos depois você chegar e pum, arrancar na raiz. Então foi um processo muito doloroso, muito doloroso. Eu não recomendo ninguém separar, porque é um processo doloroso, muito doloroso, que te custa muito, te exige muito, é uma guerra mental violenta, só sugestão sem futuro para você embarcar e fazer coisa, enfim. Só que também, depois que você consegue resolver essa parte sentimental com você, é interno, tá? A parte sentimental é uma coisa interna, por isso que é difícil de resolver, porque não é externo. Não é você tem que buscar lá fora, não, é você internamente, você com você, lidando contigo o tempo todo, se curar disso, se curar desses traumas, enfim, é um processo doloroso. Só que o massa de tudo isso é que você consegue vencer. Se você quiser vencer, se você precisar de ajuda, buscar ajuda e vencer isso, é muito melhor. Então, o que aconteceu? Eu consegui resolver essa parada sentimental e conheci uma pessoa. Eu já conheci essa pessoa há um bom tempo, né? Que é o próximo financeiro profissional, tá ligado a esse familiar e sentimental. Porque eu já conheci essa pessoa. E eu casei novamente. E foi nesse ano de 2019. Então, da década, o melhor ano foi o 19. O melhor sempre é por último, né? Interessante isso, mas é realidade. O melhor dessa década, pra mim, foi o último ano. Esse ano de 2019, incrível, fantástico. Coisas maravilhosas aconteceram nesse ano de 2019. E especialmente o meu casamento. Porque eu consegui resolver essa parada sentimental e consegui casar com uma pessoa e eu tive a condição e a capacidade de avaliar a pessoa, o perfil da pessoa. É a pessoa perfeita que você encontrou? Não existe. Não existe alma gêmea, não existe a metade da laranja, não existe a pessoa ideal. Existe 2 pessoas que querem fazer o negócio acontecer, que querem fazer o negócio dar certo, que querem fazer o casamento dar certo, porque são 2 cabeças, 2 criações completamente diferentes. Então não é fácil você encontrar uma pessoa que tem os mesmos objetivos e os mesmos propósitos do que o seu. E graças a Deus eu encontrei essa pessoa. Eu estou casado há praticamente 9 meses, né? Casei em abril de 2019. Entrei na igreja de paletó e gravata, recebi a noiva, a bênção do altar, lua de mel. Então, assim, foi um ano maravilhoso nessa área sentimental. Então, se você está passando por um problema sentimental, não é colocando debaixo do tapete que você vai resolver. Não é o tempo, não é o ano novo, não é. É você enfrentar isso de frente, entendendo que não é fácil, que não vai ser fácil, que não vai ser de mão beijada, que não vai ser de graça, mas se você quiser resolver, você resolve. E uma coisa interessante é que tudo que começa errado é muito difícil de dar certo. Você pensa assim, não, eu comecei errado com essa pessoa, mas nós vamos consertar. Dá muito mais trabalho do que você começar da maneira certa.
entende? Então, assim, essa parada de família sentimental foi a parte que mais me custou nessa década. Mas, assim, quando você sai muito mais forte. Peraí, deixa eu fechar a janela aqui que tá passando um carro de som aqui que pode atrapalhar um pouco a nossa conversa. Então, quando você sai da situação, você sai mais forte. Você sai mais forte, você sabe como fazer para dar errado. Então, a partir de então, você deixa de fazer assim e começa a fazer diferente. A próxima área aqui que eu quero comentar com vocês é a financeiro profissional. Essa também foi fantástica. Essa parte foi massa. Eu tive muitas experiências positivas e negativas. Nessa década eu fui assim, fui lá em cima, surfei a onda grandona, surfei a onda alta e depois eu tomei um caldo. Para quem entende o que quer dizer isso, é ir do céu lá embaixo, sabe? A chegar lá embaixo mesmo, assim, vamos dizer, de falência, tipo isso, entende? E isso aconteceu nessa década. Por quê? Porque eu sou corretor de imóveis. Quem me conhece sabe, eu sou corretor de imóveis desde 2006. Desde 2006. E nunca fez sentido para mim trabalhar para os outros. Então, desde o início, quando eu iniciei na profissão como corretor de imóveis, eu iniciei já com a ideia de ter o meu negócio próprio, de trabalhar para mim, de ser autônomo, de ter meu escritório e tudo. E tudo isso eu conquistei nessa década, porque o meu escritório eu abri em 2009. Abri meu escritório em 2009, morrendo de medo de não conseguir pagar o aluguel da sala, mas com medo a gente vai também, né? A gente fala, se der medo a gente vai com medo mesmo. E eu iniciei esse escritório lá e essa carreira profissional praticamente do zero, né? Do zero, não tinha praticamente nada, só a vontade mesmo de fazer dar certo. E dentro dessa década eu tive a oportunidade de ampliar esse escritório e aumentar ele em 3 vezes o tamanho físico, contratar pessoas, tive parceiros, equipe de vendas junto comigo, a gente vendeu muito. Com esse boom do mercado imobiliário no Brasil, a gente fez bastante venda. Ganhei muita grana com esse Minha Casa Minha Vida. Foi bem no início, eu peguei bem no início esse programa, né? Que revolucionou a construção civil no Brasil. Quem é da área sabe o que eu tô falando. E nessa década eu surfei essa onda grande. Eu fazia muitos negócios, fazia muitas vendas. E nessa década, eu conquistei casa própria. E quando eu comecei na corretagem, eu comecei sem condição de pagar a parcela de uma moto que eu tinha financiada, que era, acho que era 125 ou 175 reais em 2006. Entende? Então, assim, eu comecei no mercado imobiliário praticamente do zero. E nessa década eu surfei a onda grande, né? Então eu conquistei imóveis, conquistei casa própria, conquistei carros zeros, tiramos carros zeros nessa década. Carros não, né? Carro foi um só, né? Foi em 2010 eu tirei um carro zero, mas comprei outros carros também nessa década. Na década passada foi o primeiro carro zero, 2007. Já com o trabalho, com o resultado do trabalho como corretor de imóveis. Viagens, fiz várias viagens para a praia, viagens internacionais, tudo nessa década. Então, assim, tudo nesse surfando essa onda do mercado imobiliário, que eu acredito que está se formando novamente. Eu acredito que a próxima década também será uma década muito boa. Eu acredito com bem mais consistência, né, do que foi essa década atual. Mas nesse período, nessa década, uma coisa tipo que para mim foi o ponto de partida de uma nova vida, de uma nova fase, de um novo começo de era, foi que em 2010 eu me associei a uma empresa de marketing multinível.
uma empresa norte-americana, e eu não fazia ideia, eu não tinha ideia do que era, do que se tratava. Para mim, quando me apresentaram essa oportunidade de negócio, eu vi como a oportunidade de consumir produtos, simplesmente, e de revender alguns produtos. Inclusive, eu até falei para minha esposa na época, falei, não, coloca esse negócio aí no seu nome, que eu não... Esse negócio aí é um negócio para mulher. Era essa a impressão que eu tinha de network marketing, era um negócio de mulher. Só que eu fui me envolvendo com a parte educacional que toda empresa séria de marketing de rede tem, que é a parte educacional. Isso são valores imutáveis do marketing de rede. Isso dinheiro não compra. E eu comecei a me interessar por isso e foi me apresentado a possibilidade do desenvolvimento pessoal. Foi me apresentada a possibilidade de eu me tornar um líder. Eu comecei a entender e a estudar sobre liderança, fazer cursos, ler livros, e a minha cabeça foi abrindo, e a minha cabeça foi ampliando. E nesse segmento, eu tive a oportunidade de me qualificar, porque existem os níveis, né? Os níveis. Tive a oportunidade de me qualificar, eu tive a oportunidade de me qualificar a níveis de liderança dentro do plano de marketing dessa empresa. E eu tive a oportunidade de me qualificar a viagens, a ganhar bônus, ganhar royalties, ganhar dinheiro mensalmente com essa atividade. Mas, para mim, o principal dessa oportunidade é a parte do desenvolvimento pessoal. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Então, se você trabalha com marketing de rede, ou se você conhece, já ouviu falar de marketing de rede e ainda não se atentou a esse detalhe da parte do desenvolvimento pessoal, de você se transformar num ser humano melhor, empresas sérias de marketing de rede, de marketing multinível, elas têm um sistema de capacitação fantástico, incrível, que se você confiar, se você encontrar as pessoas certas, as pessoas que vão te mostrar o caminho, você pode se transformar numa pessoa muito melhor do que você é. E eu tô te falando isso porque eu sou fruto desse sistema de treinamento, desse sistema de negócio. Só que o interessante de tudo isso são as pessoas que você conhece, as pessoas que você começa a conviver. E através dessas pessoas eu conheci a fé. Que é onde eu falei para você mais atrás, que tá ligado a minha parte sentimental com profissional, financeiro e familiar. Tá tudo, vamos dizer assim, linkado, porque foi através dessas pessoas que me apresentaram a fé que eu consegui, pela fé, resolver o meu problema sentimental que eu tinha, o problema do meu casamento anterior. E o casamento atual que eu tenho, ele tá, vamos dizer assim, embasado nessa fé. A pessoa que eu tô casado com ela hoje, que é a Conceição, que é uma pessoa incrível, uma pessoa que eu já admiro ela há muito tempo, porque eu conheci ela dentro dessa indústria e dentro dessa mesma fé. Então olha para você ver como é que as coisas são interessantes. Um negócio que eu iniciei em 2010, acreditando que era um negócio para mulher. Desenvolvi esse negócio boa parte do tempo acreditando que era para mulher. Eu tive a oportunidade de me envolver nesse negócio, de me comprometer com esse negócio. E esse negócio me deu a oportunidade de conhecer a fé que eu tenho hoje, a fé em Jesus Cristo, a fé genuína em Jesus Cristo. E ele me deu a oportunidade de casar com uma pessoa que tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito que eu. Então, tudo na vida, ela se conecta. A nossa vida é uma vida de conexão.
ela tudo se conecta, tudo é conectado, tudo é conectado. E se você prestar atenção nas coisas da vida, nas oportunidades que você tem, às vezes você já foi convidado para desenvolver algum tipo de negócio, a fazer parceria com alguma pessoa, e às vezes no primeiro momento você não enxerga nada. Você não vê nada. A sua visão é completamente diferente do que realmente é aquilo. E se você persevera, aí tá uma outra dica muito interessante que eu aprendi nesse negócio, que é a questão da perseverança. Se você persevera, se você faz o que tem que ser feito, se você faz a sua parte nesse negócio, se você se entrega ao processo de desenvolvimento, de transformação, isso que você tem hoje pode te levar a lugares fantásticos. Quando na minha vida eu imaginei em 2010 que quando eu me associasse a essa empresa, ia me dar a possibilidade, a oportunidade de resolver problemas que estava comigo há muito tempo. E eu consegui desenvolver, eu consegui me envolver, eu consegui fazer coisas que no início da década eu não conhecia, eu não conseguia. Então, aproveite as oportunidades. Agarre as oportunidades como se fosse a última da sua vida, mesmo que no primeiro momento você não saiba nada, mesmo que no primeiro momento você não enxergue nada. Confie no processo, confie nas pessoas que estão junto contigo, porque elas vão te levar, elas vão te mostrar o caminho da transformação, o caminho da realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus desejos. E esse ano de 2019, ele se encerra de uma forma maiúscula, um negócio assim, todas essas áreas da minha vida, espiritual, saúde, financeira, sentimental, tudo acontecendo de maneira, vamos dizer assim, suave. Claro que tem as dificuldades, tem as lutas, tem as adversidades que a gente enfrenta todo dia, porque nós somos seres humanos. Aqui é o lugar da gente enfrentar essas lutas, essas dificuldades. Mas persevere, porque valeu a pena para mim. Se eu pudesse te falar uma coisa, te dar um conselho mesmo, cultive as amizades. Amizade vale mais do que dinheiro. Porque se não fosse pelas minhas amizades, não é aquelas amizades que você deve estar pensando, aquelas que te chamam para ir para... Enfim. Mas as amizades verdadeiras, as pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos que você. Valorize essas amizades. Valorize isso, porque essas pessoas, principalmente as mais experientes, elas já passaram pelo caminho, elas já passaram pelo processo. Então elas podem te dar a dica, te dar a direção. Falar, não, vamos por aqui. Entende? Então, assim, eu encerro essa década que se encerra daqui a pouco, né? Muito mais forte de que quando eu comecei. E isso é uma coisa assim que faz toda a diferença. E essa próxima década que se aproxima, que não vai ser apenas uma virada de ano, vai ser uma virada de década. Como é que você quer estar em 2029? Porque 2020 está às portas. Como é que você quer estar em 2029? Pensa aí, faça um planejamento, escreva, enfim, faça do jeito que você acha que tem que ser feito. Vamos dizer assim, vai na sua fé, mas não perca a oportunidade, não perca as oportunidades que a vida te dá, te presenteia, porque o presente é o presente, né? O futuro ainda não existe e o passado passou, mas o presente é o presente. E as suas escolhas de hoje vai determinar o seu futuro.
Não vai adiantar virar o ano, virar a década, se você fizer as mesmas coisas daqui 10 anos. Daqui 10 anos, você vai fazer a retrospectiva da década que passou e você não vai ter o que comemorar, o que contar. Por quê? Porque você não fez, você não se entregou ao processo, você não praticou, você não agiu, você não aproveitou as oportunidades que a vida traz. Pensa nisso e amanhã é um novo dia, amanhã é um novo ano, amanhã inicia-se uma nova década. E eu quero, daqui a 10 anos, estar aqui falando de uma coisa muito melhor do que aconteceu nessa década de 2010 a 2019. Vamos colocar toda a nossa força, vamos empenhar. Lembrando que em 31/12 de 2029, eu terei 50 anos. Então, atualmente, estou com 40. E para mim, que eu gosto muito de números, como eu disse, 40 para mim é um número profético. Se você estudar a história de Moisés, que foi um herói, né? Um herói da fé. A gente fala os heróis da fé, porque eu sou cristão, acredito na Bíblia. Então, a história de Moisés é tratada na Bíblia e a história dele é dividida em 3 fases de 40. A história da águia, também, se você estudar a história da águia, é dividida em 40, em 2 de 40. Então, pense nisso. E os próximos 10 anos pode ser os melhores ou não acontecer nada. Você não vai ter nada para contar de bom, você não vai ter nada para contar de novo, você vai ser a mesma pessoa e isso depende de você e não tem nada de errado nisso. Não estou aqui para te criticar e nem para te vender uma ideia de que você tem que ser do jeito que eu acho que você tem que ser. Não. Eu estou contando a minha história, eu estou falando de mim. E isso, para mim, essa história, essa retrospectiva dessa década, para mim, eu chego no final dessa década como um vitorioso, como um campeão, me sentindo um campeão. E eu te convido para sentir isso também, para você comemorar as suas vitórias, que sejam pequenas, as pequenas vitórias. Comemore. E esteja disposto a lutar pelo que você quer, esteja disposto a lutar pelo que você sonha, pelos seus objetivos, pelas suas metas. Beleza? Então, até a próxima década. Então, até o próximo ano, 2020, nos veremos novamente. Beleza? Tamo junto. Feliz ano novo para você. Feliz vida nova para você. Feliz década nova para você. Felicidade, saúde, prosperidade. Que você encontre um motivo forte para você fazer, para você ser a pessoa que você quer ser. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Para os seus filhos olhar para você, pai, de baixo para cima, e ter orgulho, ter honra de falar assim, esse é o meu pai. Beleza? Espero ter sido entendido, né? Entendido por você, e a gente se vê. Ok? Tamo junto. Feliz vida nova, feliz tudo pra você. Beleza? Tchau.